Estamos de volta para o último bloco, começando com o senador Márcio Bittar. Agora vamos falar da engenharia política. Já se fala tanto em 2026, eu digo que está tão longe, mas não tem como parar. É fluxo, né? É o rio correndo e tem candidaturas. Aqui tem vice-governadora Maílza, já tem deputado federal se manifestando, tomando posição, estadual também, prefeito falando e tal. E aí, em conversa com você tinha falado muito da ideia de preservar a unidade. Eu escrevi um dia desse de que não terá candidato da esquerda no Acre. Né? Não tem como. Acabou. Então a esquerda pode ir para uma eleição bem dividida, né? Bom, Astério, eu acho que, e eu agradeço a pergunta e essa oportunidade do terceiro bloco, para poder reafirmar o que eu penso. Então veja, quem está na oposição, quem é oposição, no caso aqui do Acre, por exemplo, hoje o PP e o PL, né, com algumas prefeituras também do União Brasil, praticamente estão governando o Acre inteiro. Sim. E a esquerda passou a ser oposição. Então, quem perdeu a eleição, ele fica na oposição e vai cumprir o papel legítimo, né, de fiscalizar quem está no governo, quem está comandando, né, de fiscalizar, de fazer a crítica e tal. Então, isso é da política, é da vida e está correto. Quem ganha ou quem permanece no governo tem que dar conta do mandato. Então, eu penso que assim como quase toda a bancada federal, né, quase toda a bancada federal, não toda, mas quase toda ela, tem compromisso com os que venceram, apoiamos os que venceram, ou continuamos apoiando o caso do governador Gladson. Então, quem está comandando tem que dar conta do recado. Então, nós temos muitas obras iniciadas nos 22 municípios do estado, pelas prefeituras e pelo governo do estado, obras importantíssimas. Tem a ponte de Chapuri, a região que você conhece bem. Sim, tem a variante. Obra prometida há 50 anos, nós vamos entregar o ano que vem. A variante, talvez entregasse esse mês, mas se não for esse mês, entrega no ano que vem. Então, nós temos que cuidar de tudo isso que foi iniciado. Como eu falei no primeiro bloco, eu me dediquei muito, eu estava muito focado em contribuir no Senado da República com o concerto entre Supremo Tribunal Federal, Câmara Federal e Senado, que desse para resolver a parada e continuar a liberação normal das obras. E é bom refrisar, as obras, por exemplo, que o DERAC toca não tem uma denúncia. Ao contrário. Nossa convidada amanhã, a diretora do DERAC, a presidente do DERAC, nosso convidado amanhã no Gazeta. A Sula. Exatamente. Do jeito que eu disse que eu tenho a maior antipatia pelo Macron, eu quero dizer que eu tenho a maior simpatia por essa mulher. Sabe que é uma criana de Feijó, né? Saiu de lá há muito tempo, veio para cá, venceu. É a primeira mulher, parabéns ao governador Gladson, a primeira mulher a dirigir uma autarquia tão importante quanto o DERAC. Eu sou apaixonado por aquela turma do DERAC. Não tem hora, não tem dia, trabalha, se precisar, vara fim de semana. Sim, o Acre está em excelentes mãos. E aí, como eu dizia, não há uma denúncia em nenhuma obra que o DERAC está tocando. Então, eu me concentrei muito da gente resolver o problema lá em Brasília, para que o fluxo voltasse a acontecer normalmente e tal. E em 2026 é a hora de resolver. Eu comentava com você nos bastidores, eu aprendi muito, a gente aprende com todo mundo, né? Mas especificamente o Aécio Neves, quando era senador, era deputado federal, a gente fez vários encontros, né? E ele dizia sempre: Márcio, o mais difícil do político é conter a sua ansiedade. E nós vivemos tempos de ansiedade, né? Há uma ansiedade coletiva no mundo aí, né? Então eu acho o seguinte, eu vou trabalhar, conforme eu já lhe disse, pela manutenção dessa aliança. No que depender de mim, o PL, o PP, que tem uma aliança nacional, União Brasil e os outros União partidos. Brasil está nessa aliança, é base também do governo Lula, né? Mas vai ser um outro momento, você acredita? Vai ser outro momento, eu acho que o União Brasil estará conosco na eleição nacional. E está conosco aqui no estado. Então eu acho que esses três grandes partidos, União Brasil, o PP, o PL, mais todos aqueles partidos que compõem o governo Gladys Cameli, PSDB, PTB, Podemos, etc., eu vou trabalhar para que isso mantenha-se essa unidade. E claro e evidente que todos que querem ser candidato a governador têm direito de buscar a sua viabilização. O senador Henrique tem esse direito. Falo às vezes o nome do próprio Nicolau,
se quiser, tem o direito de tentar se viabilizar. Claro e evidente. Maílza, claro, né? ela vai o ser... prefeito Bocalon, uma pessoa muito próxima a ele, disse que o desejo dele é tirar os 4 anos de mandato. Ele Veja não bem, teria interesse nenhum em disputar o governo. O que é que... Só para terminar dos nomes. Sim, fica à vontade. Eu mal mencionei a governadora Maílza, você foi senadora comigo. Então, ela, se o Alan tem direito de tentar se viabilizar, se qualquer outro nome tem esse direito, imagina ela, que vai assumir a cadeira de governadora. Então, ela tem todo o direito de tentar se viabilizar. Eu acho que a minha contribuição não é trabalhando por um desses nomes contra os outros. Eu acho que a minha contribuição é trabalhar para que haja unidade desses partidos. E a gente conta com o apoio das cúpulas nacionais, por exemplo, do PL e do PP, para que isso aconteça no Acre. É possível? Claro que é possível. É difícil. Como foi possível para prefeito? Então você leve para o nosso amigo Luiz Carlos. Como foi possível ali, né? Levar o Alisson para o Bocalon ali, porque estava já... Essa foi uma disputa que eu ganhei do Luiz Carlos, né? Sim. Ele ganhou várias de mim, aí teve uma que eu ganhei dele. Ele ganhou mais de mim do que eu dele. Essas apostas aí e tal, que eu dizia que... Eu falei, Luiz, tu disse que isso não ia acontecer, acabou acontecendo. Dessa você ganhou. Eu disse, mas tu já ganhou várias de mim e tal. Enfim, então não é nada é fácil, mas é possível o trabalho para isso manter. No caso do prefeito Bocalon, Astério, eu disse a ele, e vou repetir, eu nunca vou pedir para ele sair da prefeitura para ser candidato a governador. Por quê? Porque é uma responsabilidade monumental. Quando você vê o resultado das eleições, parece que foi fácil. Não foi não. 20 pontos de vantagem, mas nós que somos aqui da Taba, sabemos que há 1 ano e meio atrás o cenário era completamente diferente. Aquele Renan Bitts, por exemplo, coordenou a campanha dele, eu brinco muito, e Charlene, todo mundo que estava na coordenação da campanha, essa turma pegou, quando nós fechamos a chapa, o campeonato estava em andamento. Quer dizer, então foi muito difícil. E no final das contas acabou tendo uma vantagem grande. Não vou pedir... Se ele se afastasse, ele faria o que o Marcos Alexandre fez e que admitiu esse ano que foi um erro, né? Vamos pegar as palavras, eu vou repetir as palavras do meu amigo e prefeito reeleito de Bocalon. O que é que ele disse numa entrevista logo depois das eleições? Eu não vou... Palavras dele, tá? Então, abre aspas. Prefeito Bocalon dizendo, eu não vou colocar o meu nome para governo. A única possibilidade de acontecer é se eu for chamado. O que é ser chamado? É chegar lá em 2026, as forças políticas todas do governo do Estado, da Prefeitura, das prefeituras, a partir da opinião pública, compreender que ele seria o nome para isso. Aí é uma convocação, não é ele que vai se colocar. É bom nós levarmos a sério quando o Bocalon diz isso, porque tanto ele quanto eu, quando a gente, ao longo da história, o Bocalon queria ser candidato a governador, ou eu queria ser candidato a governador, nós nunca escondemos. Então não há motivo para nenhuma pessoa duvidar da palavra dele. Então o que ele está dizendo? Eu fui eleito para cumprir o mandato de prefeito de Rio Branco. Não vou colocar o meu nome para governo, a não ser que eu for chamado para isso e tal. Então acho uma coisa muito grave, eu, Márcio, jamais vou incentivá-lo a largar o mandato. Sabe? Quando às vezes a pessoa diz o seguinte, é no meio do mandato. Não, não é no meio, não, é no começo. A pessoa, o prefeito Bocalon está reeleito para 4 anos. O prefeito que está reeleito, se ele quiser ser candidato, ele renuncia, não volta mais, no começo do 2º ano. Quer dizer, nosso caso aqui, você que conhece isso. Seria 1 ano e... só pega o verão. Meses. Só pega o verão. Exatamente. Enfim. No seu caso, você tem falado que é candidato ao Senado, que é natural, que é senador. Não há nenhuma possibilidade de uma candidatura ao governo? Porque isso também foi um sonho que você alimentou muito e até disputou, né? Você sabe, Estéreo, eu estou com 61 anos de idade e eu não acho impossível, se o povo querendo me der a oportunidade de continuar senador da República, de eu ainda vir disputar o governo do Estado. Mas não agora. Tem tempo, né? Tem tempo, né? Olha, isso não é Olimpíada, né, que você tem que ter com 35 anos, 40 anos você já começa... Não, eu já vi colegas meus muito mais velhos do que eu, enfrentando desafios e tudo mais. Eu acho que o meu papel é assim. Em 2026, a direita vai ter um candidato a presidente do Brasil. Eu quero que seja Bolsonaro. Principalmente porque eu sou amazônida. Tem alternativa?
Tem várias. Mas Márcio Bittar, longe de Você qualquer... deixou claro. Longe de qualquer outra... por todas as razões, Sim. pela relação que eu criei com ele, de confiança, de credibilidade, e porque eu sou um amazônida, eu sou um homem do norte. E eu sei que esse cara é um patriota. Ele é um aliado dos Amazonas para que nós saiamos da pobreza que nos colocaram. Mas, enfim, a direita vai ter um candidato. Eu acho que qual é o meu papel? Disputar a reeleição. Se eu for merecedor de um outro mandato, nós temos uma chance grande de ganhar o governo federal. Então, qual seria o meu papel? Ser o interlocutor de um possível governo da direita no nosso estado. Então, eu acho que é esse o papel que pode me caber na história, portanto, eu não vou colocar. Se o Bocalhon disse isso, eu também falo a mesma coisa. Em momento algum, já tem nome muito aí para o governo. Acho que tem bastante. Inclusive, é interessante que dessa vez a nossa aliança ela começou por uma situação que não é o normal, né? O normal é definir quem é o candidato a governador, depois os senadores. No nosso caso, está definido. O PP vai apresentar o Gladson como candidato ao Senado. Sim. E o PL vai apresentar meu nome como candidato ao Senado. Senador, muito obrigado pela sua vinda aqui, pelo bate-papo. Bom, eu que agradeço. O segundo bloco era o último, né? Mas agora passou para o terceiro, para o último. Exatamente. Eu quero dizer que é a última vez no ano, né? Nós estamos aqui já no final de novembro. Desejar a todos vocês, a sua família, um Feliz Natal, um próspero 2025. Tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, pela audiência em todo o Acre. Muito obrigado mesmo. Amanhã estaremos aqui no primeiro bloco com a diretora do DERAC. A gente vai bater um papo sobre as obras que